Olá, meu nome é Fernando e hoje peço licença para entrar em sua casa. Sou do Lar Espírita Luz e Amor, aqui da cidade de Diadema. E o motivo da nossa conversa hoje é uma frase que nós encontramos no Evangelho: vigia e ora. Muita gente às vezes fala orai e vigiai, mas o correto é vigia e ora. E o que é que significa essa frase? E o que ela pode nos ajudar? Pois bem, vigiar não é apenas ficarmos quietos na expectativa daquilo que possa acontecer. Vigiar é cuidar, é precaver-se, é trabalhar. Vigiar é estar atento, saber onde nós estamos inseridos, saber o que está acontecendo nas nossas vidas e efetivamente descobrir o lado bom e o lado ruim. Sempre há um lado bom e sempre há um lado ruim. Lições a serem aprendidas, caminhos a serem percorridos, lições a serem transmitidas. É importante percebermos o que acontece ao nosso redor. Em planejamento, nós dizemos que nós precisamos ter uma visão de futuro. O futuro nada mais é do que a consequência do que nós fazemos agora, neste momento. Então, o futuro é um conjunto de consequências que nós estamos semeando agora e que já semeamos em encarnações passadas. Portanto, o que acontece conosco nesse presente, seja bom ou seja ruim, é fruto e consequência dos atos que nós fizemos no passado. Portanto, vigiar significa prestarmos atenção no que está acontecendo conosco agora. Uma situação de dificuldade financeira, uma situação de doença física, doença emocional. Estamos vivendo capítulos dramáticos da existência humana. Uma pandemia que nos chacoalha, falta de emprego, doença na família. O que será que nós podemos aprender com tudo isso? Com a pandemia, aprender coisas simples, como lavar as mãos, usar máscaras, evitar aglomerações. Com a doença na família, a importância do afeto, a importância da solidariedade, a importância de estarmos presentes na vida das pessoas e as pessoas estarem presentes em nossas vidas. Uma situação financeira difícil, lições a serem aprendidas. Mas o que significa então nessa frase vigiar e orar? Vigia e ora. O que é orar? Orar não é apenas nós aquietarmos a nossa alma, orar não é apenas nós entrarmos em contato com o divino, orar é estarmos em comunhão com o sagrado, estarmos em comunhão com o plano espiritual, estarmos em comunhão com Deus, com Jesus, com os espíritos amigos. E essa comunhão com a luz do Evangelho do Cristo e essa comunhão com o amor que é Deus, essa comunhão, ela se efetiva não apenas na oração contemplativa, mas na oração operosa, porque essa comunhão significa trabalharmos em benefício do bem, nos colocarmos no lugar do outro, procurar entender a dor que o outro passa, termos compaixão, termos empatia. Tem uma pequena história que eu quero contar,
que durante a dramática guerra do Vietnã, nos idos anos 60, 70, após uma aldeia ter sido bombardeada, alguns médicos chegando lá para prestar socorro àquelas pessoas, encontraram um menino ferido e precisava urgentemente de uma transfusão de sangue. Ora, não havia um banco de sangue, não havia os recursos necessários. Então a equipe médica, que estava ali, de médicos estrangeiros, que não conheciam a língua daquelas pessoas que estavam ali, consegue, de modo difícil, se comunicar com um outro menino, dizendo que precisava do sangue dele, que ele pudesse ajudar na transfusão de sangue para salvar o seu amigo. Eles eram amigos da mesma escola que havia sido bombardeada. Enfim, o menino estende o braço, é feita ali a transfusão de braço a braço, como era necessário naquela atividade. E passado alguns momentos, o menino ferido consegue se restabelecer. Finalizado aquele procedimento feito de maneira improvisada, o menino recupera o tônus da vida. E seu amigo começa a chorar emocionado. Passado algum tempo, algumas horas, chega o tradutor. E o tradutor explica o que o menino doador de sangue estava dizendo para eles. Ele ficou muito feliz que o amigo dele havia sobrevivido, mas ele pensava que ele iria morrer. Ele pensava que todo o sangue dele iria para o amigo, porque os médicos não conseguiram explicar o procedimento. Mas que mesmo assim, ele estaria doando do seu tônus, da sua vida, para que o amigo pudesse sobreviver. A vida que Jesus nos exorta e nos ensina a viver é essa vida do sacrifício, do altruísmo, essa é a vida da empatia, da abnegação, é a vida do doar-se, é a vida da caridade, é a vida de compartilharmos o pão. É essa vida que vale a pena ser vivida. Então, vigiar e orar são dois comportamentos acessíveis a todos nós. Vigiar, em primeiro lugar, observar a situação, ver qual é o seu papel naquela situação. Se você pode doar um pouco de si e ajudar a quem está passando dificuldade. E orar, entrar em comunhão com o sagrado, entrar em comunhão com o divino, entrar em comunhão com Deus. E nessa comunhão operosa, estabelecer uma nova vivência, estabelecer um novo comportamento, estabelecer aquilo que Paulo de Tarso diz, que fora da caridade não há salvação. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse a caridade, de nada valeria. Ainda que eu doasse a minha fortuna e o meu próprio corpo para ser cremado, se não tivesse a caridade, de nada valeria. É essa oração, esse elevar de pensamentos em que nós nos conectamos com Deus, que é esse orar e estabelecer essa comunhão divina. Isso muda a nossa vida. Eu sei que é difícil num ambiente desse, de desemprego, de pandemia, que existem pessoas que são egoístas, existem pessoas que são pequenas, mas essas pessoas são nossos irmãos. Essas pessoas estão em nossas vidas para que nós possamos exercitar o divino verbo amar. Vigia e ora. Jesus, quando estava no Monte das Oliveiras, acompanhado dos discípulos, pede que eles ficassem vigiando.
enquanto que ele iria orar. Quando Jesus termina suas orações e retorna, os discípulos estavam dormindo. Por que será? Porque talvez aqueles discípulos acreditassem de tal modo no Mestre que nem quiseram olhar o papel que eles tinham naquele momento. Não ocuparam o papel protagonista de estar vigiando com Jesus. Deixaram a responsabilidade para o Mestre. Quantos de nós não adormecemos, deixando a responsabilidade para os outros? Quantos de nós, nesse mesmo momento, estamos embotados, adormecidos, num torpor, submetidos a uma avalanche de problemas e numa cegueira situacional que não conseguimos ver alguma saída? Por isso que vivemos em sociedade. Por isso que nós precisamos uns dos outros. Por isso que é importante a mensagem de solidariedade do Evangelho de Jesus. Por isso que é importante o seu maior mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. É importante termos claro que todos nós temos um papel de protagonismo, que todos nós precisamos despertar desse sono, desse embotamento, dessa restrição emocional que vivenciamos. É preciso respirar, parar, olhar ao nosso redor e saber que sempre podemos auxiliar alguém. A oração, orar, significa o trabalho incansável de praticar o bem. Se coloca para ajudar as pessoas, se coloca no caminho do trabalho fraterno. Sempre haverá alguém que você possa ajudar, tirando do precipício, tirando da sarjeta, tirando do sofrimento. Sempre haverá alguém que você possa se tornar um anjo libertador. Sempre haverá alguém que vai precisar de você, porque essa é a nossa tarefa na Terra. Nós estamos aqui para vivenciarmos experiências de amor ao próximo, vivenciarmos as interações sociais que sejam cunhadas com um rito de solidariedade, de compartilhamento, de compartilhar a todo momento aquilo que nós temos, que é o tempo, que é a atenção, que é a nossa capacidade intelectual e nossa capacidade emocional. Eu sei que está difícil. Você que está aí me assistindo, eu sei que está difícil. Por isso que a gente pede sempre para fazermos uma oração. Numa das passagens do Espírito André Luiz, num dos seus livros, pela psicografia maravilhosa de Chico Xavier, há uma jovem senhora cujo marido está na casa da amante. E ela sabe disso. As filhas estão numa festa. E ela está sozinha em casa com a mãe. A mãe que o hospital já havia liberado para que ela falecesse em casa. Porque ela tinha câncer. Estava desenganada. Então essa jovem senhora atormentada pela sua vida, o marido na casa da amante, as filhas nas festas e a mãe morrendo em casa. Essa jovem senhora vai até o quarto, desconsolada, senta-se na cama, ali deitada, a sua mãezinha, em sono profundo, devido aos medicamentos. Essa jovem senhora deita-se ao lado da sua mãe doente, e por breves minutos ela dorme. Dorme porque for ali colocado o sono reparador pela espiritualidade amiga, porque ela se valeu da prece. Ela dorme, vai conversar com seus mentores, com seus anjos de guarda, com a equipe espiritual que estava ali dando-lhe assistência. Passados esses minutos, ela acorda, ela desperta e não se recorda nada do que aconteceu no seu sono. E como estava a situação?
O marido continuava na casa da amante, as filhas ainda não tinham voltado, estavam nas festas, a mãe continuava ainda no seu processo de libertação. Mas ela havia se transformado. Quando fez a prece e adormeceu, ela era uma mulher. Ela estava ali derrotada. E quando ela reassume, quando ela acorda, ela está vitoriosa. Porque a situação era a mesma. O que é que mudou? Ela. Porque ela conversou com a espiritualidade amiga. Se você está em casa com alguém doente, se você está em casa com desemprego, se você está em casa sofrendo, pare um pouquinho. Eu sei, é difícil, mas é a promessa de Jesus. Aqueles que se sentirem sobrecarregados, vinde a mim e eu vos aliviarei. Então faz uma prece. Não aquela prece decorada, mas faz uma prece do coração. Quando a gente faz uma prece, quando a gente ora de verdade, a gente entra em sintonia com o plano maior. A gente entra em comunhão espiritual. Faz uma prece. Pede a Jesus. O teu anjo da guarda está do teu lado. Nesse momento de tratamento, o teu anjo da guarda está do teu lado, acariciando um filho, uma mãe, um bichinho de estimação, uma planta, uma música que se ouve. Há diversas maneiras do teu anjo de guarda, o teu mentor espiritual, passar as mensagens para ti. Para isso, é preciso sintonizar. Eleva o teu pensamento e deixa-se aconchegar aos braços do Mestre Jesus. Jesus, ele não partiu. Ele continua caminhando em nossos meios. Ele continua aqui e acolá, ouvindo cada prece, cada lamento, cada lágrima que houver. Ele e as suas equipes maravilhosas estão caminhando, levando luz e amor a todos aqueles que entram em sintonia. Porque Jesus, em todas as curas que ele fez, que o Evangelho nos traz, a narrativa dos evangelistas, ele sempre perguntava: o que queres? O que queres? Essa é a pergunta que nós fazemos. O que queres? Quer arrumar um emprego? Quer resolver um problema de saúde? Um problema conjugal? Um problema de relacionamento? Vigia e ora. Vigia a ti. Veja onde você está inserido e perceba que sempre há uma atitude positiva que você possa tomar. E ora, entrega o teu coração a Deus, entrega o teu coração a Jesus. Esse caminho, verdade e vida, esse mestre maravilhoso que veio curar as nossas feridas, ensinando o caminho. Ele é o bom pastor. Você não está sozinho, você não está sozinha. Ao teu lado tem o teu mentor. Faça uma oração. Coloque uma garrafa d'água. Faça uma prece. Eleva o teu coração a Jesus. Depois toma essa água. Vai te fazer bem. Vai te fazer melhor. O lar espírita, luz e amor, ele tem essa função de levar a luz do ensinamento e o amor da caridade. E nós estamos aqui. Se conecte conosco. Faça uma prece. A espiritualidade está aí contigo. Você não está só. Deus te ama. Jesus te ama. Eleva o teu coração. Coloque uma música alegre no rádio. Escreva suas emoções no papel. Depois dobra, coloca na gaveta. Respira. Abra as cortinas das janelas. Deixe a luz do sol entrar. E se conecte a Jesus. Se conecte a Deus. Vigia e ora.
Entra em comunhão com o Senhor. Abençoa a tua casa, abençoa a tua família, abençoa onde quer que esteja. E saiba, você não está só. Jesus, caminho, verdade e vida. Ele é o bom pastor e Ele ouve todas as nossas preces. Que Deus vos abençoe, hoje e sempre. Obrigado. Fica com Deus.